Oi, gente querida, como vocês estão? Quero, antes de mais nada, declarar meu amor, minha alegria de estar aqui com vocês. Estou até um pouco rouco, hoje é a quarta mensagem que eu estou gravando, mas estou muito animado de compartilhar da palavra de Deus e especialmente esse tema que é o tema do meu coração, né? E o tema de hoje, gente, é um tema super importante. Então, por favor, compartilhe este tema, porque este tema vai fazer com que muita gente não tenha como destino final o inferno. O tema da mensagem de hoje é o juízo final, o trono branco. Praticamente todo mundo que é cristão, ou judeu, ou até muçulmano, tem uma convicção de que um dia todo mundo vai estar diante de Deus para ser julgado, né? No chamado trono branco. Então hoje nós vamos trazer um entendimento claro das Escrituras. Como vai ser isso? Quando vai ser isso? Quem vai ser o juiz? Eu quero começar com o título que é dado pelo próprio Senhor, né? O grande trono branco, ou o dia do juízo final, como é popularmente conhecido por todo mundo. Vamos começar lendo Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, que diz o seguinte: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, ou seja, ninguém conseguiu fugir, né, desse dia. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a sala do tribunal. Eu, para falar a verdade, eu nunca entrei num tribunal aqui na Terra, né? Aqui no Brasil. Então a imagem que eu tenho de tribunal no mundo é a imagem que a gente vê nos filmes americanos, né? Então é aquela sala com aqueles tetos altos, enormes, com aqueles bancos de madeira escuros, né? E duros, né? Aquela atmosfera pesada, e de repente a porta se abre, né? E um juiz com uma beca preta aparece. E alguém diz: All rise, significa todos fiquem de pé, né? Mas a verdade é que eu estou falando aqui de um dia em que nós estaremos num tribunal, mas não num tribunal de homens, não nas instâncias humanas. Nós estaremos vendo tudo isso diante do tribunal da Suprema Corte do Universo. Queridos, quem for condenado ali não tem apelação, não tem como se safar. Então, este dia, o juízo final, toda a humanidade estará lá presente. Nós vamos ver isso mais para frente, como é que nós vamos estar lá. Então, quando o juiz se assenta normalmente nesta sala, neste tribunal humano, ele chama o nome das partes, a acusação, a defesa, e a sessão começa. E aí, eu acredito que será mais ou menos semelhante a isso. Quando Deus estiver lá sentado no trono, né? Não é que ele vai chegar, porque ele vai estar sentado. Nós é que chegaremos nesta sala do trono quando ele já estiver lá para julgar, né? E a diferença é que não é um réu ou não é uma pessoa, mas é infinitamente mais, é toda a humanidade, né? Então todo mundo tem que perguntar: como é que eu vou querer chegar na Suprema Corte do Universo? Para ver
o ancião de dias, sentado no seu grande trono branco. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o trono de Deus é mega. A palavra grega para grande é mega. E mega é grande, é muito grande. E ele é muito grande porque é o trono mais alto de todo o universo. E aquela sessão vai ser uma sessão também maior do que qualquer outra sessão que já houve na Terra. Ele é branco porque ele é absolutamente puro, santo, é justo. Todos os juízos, os vereditos determinados por esse trono são perfeitamente justos e verdadeiros. Eu gosto daquele cântico, né, que diz: ó Rei das Nações, quem não temerá? Aquele cântico que depois fala, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. É tudo que diz respeito a Deus, né? Os seus juízos, tudo é justo e verdadeiro, né? Aliás, a base do trono de Deus, né? Justiça e equidade. Então, ele é santo, ele é branco, porque ele é totalmente perfeito, é incorruptível. Não haverá tendência, não haverá indivíduo que compra o juiz. Não, ali, meu camarada, todos nós estaremos diante do Senhor e esse juízo é extraordinário. A terceira coisa que eu quero dizer, que é importantíssimo, porque essa é a dúvida de muita gente, é: quem será este juiz? Muita gente pensa que é o próprio Deus, mas eu quero dizer para vocês que o juiz aqui não é nem ninguém, nem mais, nem menos do que o Senhor Jesus Cristo. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia como quem vai julgar toda a humanidade é Jesus. A Bíblia deixa claro isso. Lá em João capítulo 5, versos 22 a 24, Jesus está dizendo, né? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os homens honrem o Filho, do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo aqui, olha, o Pai não vai julgar ninguém, sou eu que vou julgar. Ele me deu essa autoridade. E tem mais, quem ouve a minha palavra, né, e crê naquele que me enviou, que é Deus, tem a vida eterna, não entra em juízo. A palavra aqui é crino, né? Pode significar para alguns que nós nem vamos estar presentes lá no juízo final para sermos julgados, porque nós já teremos sido julgados no tribunal de Cristo, é o mesmo Jesus, só que é um julgamento para galardão, que vai acontecer após o arrebatamento. Eu creio nesta posição. Por quê? Porque quando nós estivermos lá no juízo final, e nós vamos estar presentes, os anjos vão estar presentes, os demônios vão estar presentes, toda a humanidade vai estar presente, mas nós já teremos corpos glorificados e nós já teremos recebido, vamos dizer assim, a nossa avaliação, porque não é juízo, irmãos. Jesus está dizendo, quem crê em mim, na minha palavra e no que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. Por quê? Porque quem foi julgado no nosso lugar foi o mesmo juiz. Sabe, gente, hoje Jesus, ele é para nós o Cordeiro. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado, inocente por mim e por você. Então, foi ele que recebeu a punição. Foi ele, para ele quem Deus virou as costas. Foi por isso que ele clamou lá na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Eli, Eli, lama sabachthani. Porque o Senhor me desamparou, porque o Senhor virou as costas para mim. Por quê? Para que ele não virasse as costas para nós. Então, Jesus, meus queridos, ele para nós, ele não é o juiz. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós. E lá no tribunal de Cristo, a nossa vida será passada por um juízo, sim, por um escrutínio, sim, mas não é para salvação e perdição. Ali
é para receber galardão. Porque até aquela pessoa, gente, que não teve tempo para fazer a obra de Deus, ou cujas obras vão ser queimadas pelo fogo, até essa pessoa, a Bíblia diz que vai chegar no céu e vai passar como pelo fogo. Por quê? Porque ainda que não tenha feito nada para glorificar a Deus, como ladrão da cruz, tem o sacrifício de Jesus que cobre multidão de pecados. Então, quem estará lá sentado no trono para julgar a humanidade? Agora não mais como cordeiro, agora como juiz, como leão. É o Senhor Jesus. Atos 17:31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, Deus, né? Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de nós, ressuscitando dentre os mortos. O que a palavra está dizendo? Que Deus vai julgar as pessoas por meio de um varão, que ele deu crédito, né? Acreditou, diante de nós, ressuscitando dentre os mortos. Quem é que ressuscitou dentre os mortos, que foi um varão enviado por Deus? Jesus. Então é Ele que vai governar o mundo, é Ele que vai julgar toda a humanidade, até porque, gente, Ele foi o paradigma. A tentação que eu e você enfrentamos, e muitas vezes pecamos, Ele não pecou. Então, o paradigma de julgamento não vai ser uma outra pessoa. Porque tem gente que pensa que vai ser livre. Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço... Não, querido. Você vai ser comparado é com Ele, com o Senhor Jesus. Então, é muito importante que você entregue a vida para Jesus hoje, enquanto você está vivo. Porque Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só. Então não tem purgatório, então não tem reencarnação, não tem segunda chance. A chance que você tem é agora, de entregar a vida para Jesus, dizer: eu sou pecador e eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Se você declarar isso, se você confessar com o teu coração e com a tua boca, meu querido, você será salvo. Você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meu querido, é melhor você encontrar Jesus e encará-lo como seu Salvador do que como seu juiz. Porque naquele dia, a Bíblia diz que os homens fugirão, quererão fugir da presença do ancião de dias e não conseguirão. Então o juízo final é um momento terrível para quem estiver vivo lá e não tiver ainda sido comparecido na presença de Jesus de outra maneira. Por quê? Por uma razão simples. Os mortos em Cristo foram arrebatados, tá? E quando no arrebatamento comparecerão diante do tribunal de Cristo, que não tem nada a ver com o juízo final. Os velhos do testamento, eu creio pessoalmente que eles estarão juntos no arrebatamento, mas tem alguns teólogos que dizem que não, que eles vão ressuscitar na chamada primeira ressurreição, que se dá lá no final da grande tribulação, antes de começar o milênio. Tá? Alguns acreditam que os santos do Velho Testamento estarão ali, juntos com os que morreram na tribulação e com todos os que creram na vinda do Messias lá no passado. Eu pessoalmente creio que todos os santos do Velho Testamento estarão juntamente com os arrebatados. Mas tudo bem, isso a gente vai ver lá. Mas quem passou pela tribulação, vivo, vai ser julgado no final do milênio, no juízo final. E quem, da mesma maneira, morreu antes, desde Adão, sem crer no Messias em Jesus, estarão todos lá, desde Adão. Todos os homens estarão na presença do Senhor, que é o juiz sentado no trono branco. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. É Jesus, meus queridos. É Jesus quem vai julgar a humanidade. Ele tem autoridade para julgar, porque mesmo sendo tentado em tudo, nunca pecou. Diferentemente de Adão, que não tinha nenhum pecado, e
pecou, Jesus também não tinha pecado, porque não nasceu do homem, da semente do homem, mas só da mulher e do Espírito Santo, não tinha pecado, mas ele, com a mesma tentação que Adão teve, ele disse, de jeito nenhum vou ceder às suas tentações. Por isso ele tem autoridade para julgar. Em quarto lugar, eu quero falar dos intimados a comparecer. Quem são estes que vão comparecer no dia do juízo final, diante do trono branco? Apocalipse 20:12 diz: vi também mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Note, queridos, aqui fala de grandes e pequenos, e de todos os que ficam no meio disso, né? Então o contexto dessa passagem deixa claro que os mortos desde a época de Adão até o final vão ser julgados nesse dia. Está falando de mortos. Por quê? Porque os que foram arrebatados já não estão mortos, já estão vivos. Os que morreram na grande tribulação também não estão mortos, já ressuscitaram na primeira ressurreição. Então, todos os que estiverem julgados no juízo final são quem? São todos mortos. E são todos aqueles que viveram no final do milênio, tá? E entraram vivos diante do Senhor. Esses estarão também lá, mas os mortos todos, desde Adão, estarão lá julgados, com exceção, obviamente, dos que se converteram a Deus, tá? Então, os mortos que não creram em Cristo estão lá, aqueles que estão vivos, porque viveram até o final do milênio, resistiram à tentação de Satanás quando ele foi solto, quando estiverem diante desse tribunal, estarão lá para serem julgados vivos. Apocalipse 24:6 diz assim: vi também tronos, e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo. Aqui está falando do início do milênio, né? Por 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, tá? Quem são os restantes dos mortos? Aqueles que morreram na tribulação e que morreram sem crer que Jesus era o Messias. Estes não reviveram, até que se completasse os 1000 anos, tá? Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Eu estou citando esse texto aqui, embora isso já tenha passado. Por quê? Porque, primeiro, nós temos o arrebatamento da igreja. E aquilo que eu falei para vocês, para mim, todos os que creem em Jesus e mais os santos do Velho Testamento estarão no arrebatamento. Nós temos um segundo momento que é no final dos 7 anos da tribulação, que é a ressurreição, a primeira ressurreição, que é a ressurreição de quem? De todo mundo que morreu na grande tribulação, confessando Jesus. Estes também estarão com corpos glorificados depois da primeira ressurreição. Esses também não estarão presentes no juízo do final para serem julgados. Por quê, meus queridos? Porque, assim como esse aqui está dizendo, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Agora, quando ele fala o restante dos mortos, ou seja, os mortos que morreram na grande tribulação, juntamente com todos os mortos perdidos na história, esses vão para o juízo final, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o juízo final vai ter um número infinitamente maior de perdidos do que salvos. Os únicos salvos que estarão ali presentes são os que entraram no milênio e continuaram fiéis a Jesus, crendo em Jesus, seguindo as suas orientações. Estes estarão no juízo final e serão aqueles colocados à direita como ovelhas, e vai ter do lado esquerdo todos os outros bodes, né? Então, nesse grande julgamento, gente, vai ter todo tipo de gente, grandes e pequenos. Gente, você já pode imaginar? Hitler vai estar lá.
Vocês podem imaginar, Stalin vai estar lá, Mao Tse Tung vai estar lá, Pol Pot vai estar lá, todos os tiranos, os assassinos da história da humanidade vão estar lá, mas vão estar também aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu quero continuar falando sobre isso, falando de onde virão estes intimados para aquele grande dia. Apocalipse 20:13 diz assim: deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, ou seja, o indivíduo morreu pegando fogo, foi cremado, vai estar lá. O indivíduo morreu afogado numa embarcação, o mar vai dar os seus mortos. Todos, de todos os lugares, não vai ter ninguém que passou pelo planeta Terra que não vai estar lá para ser julgado, a não ser aqueles que já foram salvos e transformados, seja no arrebatamento, seja na primeira ressurreição. Então aqui vale de novo reforçar. Hebreus 9:27, meu amado, diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não haverá reencarnação para você pagar os seus próprios pecados, não terá segunda chance, não haverá purgatório. A tua oportunidade é aqui, enquanto está vivo, e depois disso o juízo. As evidências do julgamento, querido, está lá em Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui fala de os livros no plural, que fala de registros infalíveis de Deus, de todos os pensamentos, de todas as intenções, de todas as palavras, de todas as ações, de todas as obras que as pessoas tiverem cometido neste mundo. Há muitos livros, tá? Daniel capítulo 7, versículo 10 diz, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui fala do ancião de dias, que é Jesus. Fala de literalmente o momento do julgamento em que os livros são abertos. Mas primeiro fala de livros no plural, tá? São livros e são inúmeros, porque imagina o tanto de livro que tem que ter para que as obras, os pensamentos, as ações de toda a humanidade estejam ali escritos. Mas o segundo é o livro da vida. Esse é um só. É um livro enorme, viu, gente? Porque está a lista de todos os nomes incontáveis de pecadores que confiaram em Jesus Cristo. De pecadores que convidaram a Jesus para ser o seu Salvador, para ser o Senhor das suas vidas. Sabe, gente? Aqui em João capítulo 5, 24, eu quero dizer uma coisa. O texto diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu, pessoalmente, penso que nós já estaremos lá com corpos glorificados. E muito provavelmente seremos aqueles que ajudarão no julgamento. Mas outros, entretanto, acreditam que todo mundo vai comparecer lá. E esta palavra juízo aqui, crises, né, fala literalmente do quê? De juízo condenatório. Então, que essas pessoas não teriam condenação, mas teriam absolvição. Tudo bem. Eu, pessoalmente, continuo crendo que se nós já comparecemos perante o tribunal de Cristo para obras de galardão, não tem sentido passar de novo por esse escrutínio, porque lá nós já teremos passado por tudo. Mas a verdade é o seguinte, queridos: quem confessou a Jesus como Senhor da sua vida, por pior que tenha sido os seus pecados, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nem todos os pecados da humanidade inteira, meus queridos, colocados de um lado da balança e do outro lado da balança, a justiça de Jesus. A justiça de Jesus terá mais peso. Então eu quero declarar para você que ainda não se entregou a Jesus:
Meu amado, não serão as suas boas obras que salvarão. O que salva o homem é o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles que têm a marca do Espírito Santo, o selo na sua testa, esses estarão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Vocês se lembram da tampa do propiciatório? Aquilo cobria, né? A palavra Yom Kippur. Kippur é aquilo que cobre, é cobertura, porque é o sangue que cobria aquela tampa. E quando Deus olhava os pecados da humanidade, prefigurados naqueles 3 elementos que estavam dentro da arca, né? A vara de Arão que floresceu, que fala do pecado do povo que rejeitou a autoridade de Arão. Fala da lei da Torá que estava lá e o povo desobedeceu a lei de Deus, não é isso? E fala também dos vasos de Arão, né, que estava lá com maná, né, dentro, e o povo rejeitou, né, chamou de pão vil a provisão de Deus. Então, dentro da arca da santidade, a arca da aliança de Deus, ali estavam os 3 elementos condenatórios da humanidade. Mas a tampa da arca, quando vinha o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o sangue de um animal puro, cobria aqueles pecados, e o povo de Israel tinha os seus pecados cobertos. Mas, queridos, a Bíblia diz que Jesus não entrou no Santos dos homens, ele entrou no Santos dos céus, e ele entrou com o seu sangue ali, e ele ofereceu para Deus de uma vez para sempre, o sacrifício maior de todos, pelos pecados da humanidade. Você está entendendo? É o sangue de Jesus que nos cobre os pecados. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero dizer para você que no dia que você abre o teu coração e diz: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero, Senhor, confessar que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, neste dia, meu amado irmão, o teu nome é inscrito no livro da vida. E, portanto, quando você morrer, você irá direto, no dia do arrebatamento da igreja, comparecer diante do tribunal de Cristo. Nesse tribunal não terá nenhuma pessoa perdida. A palavra tribunal ali de Cristo é pódium. Era o pódium que recebia os corredores da maratona para receber as suas medalhas, as suas coroas de louro. Então, meu querido, aquele que crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós estaremos lá, mas não para sermos julgados, porque Jesus já foi julgado no nosso lugar. E quem é o juiz? É aquele que nos absolveu. Ele olhar por você, vai ser visto sempre na eternidade como marcado por ele, marcado, dono, propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia, eu prefiro olhar para ele como meu Senhor, como Cordeiro de Deus. É por isso que quando lá em Apocalipse capítulo 4 e 5, quando João começa a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, entra na sala do trono o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. Provavelmente ele entra com a sua figura ensanguentada, porque o seu sangue, meus amados, é o que nos perdoa dos pecados. Então, quem é que vai estar lá presente para ser julgado? Todos os perdidos desde Adão. Não estou dizendo que Adão se perdeu, não. Eu creio que Adão vai estar lá também, porque ele fez o sacrifício. Deus o cobriu, né, com aquela pele de animal para cobrir os seus pecados. Então, mas desde a queda do homem, todos os perdidos estarão lá. E mais os vivos, né, do milênio, perdidos, e os que são salvos porque se mantiveram fiéis. Então, todos esses serão convocados, intimados para o grande dia, o dia do juízo final, o dia do trono branco. E qual será o veredito? Queridos, depois de considerar os livros, o veredito para todos os mortos sem Jesus é culpados. Mas, pastor, eles não vão ser julgados pelas obras? Vão. Mas as obras de ninguém vão
levá-los à salvação. Porque a Bíblia diz que por um só pecado já tira o homem da vida eterna. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, todos os indivíduos que não creram em Jesus, meus irmãos, estarão condenados. Aí você vai me dizer, pastor, e aquela pessoa que nunca ouviu? Deus é justo, meu irmão. Se essa pessoa era uma pessoa sincera, Jesus aparece para ele, nem que seja na hora da morte. Eu creio nisso, tá? Embora a Bíblia não fala isso de uma maneira muito objetiva, eu creio porque Deus, ele é justo. E ele não vai condenar uma pessoa que não tenha tido uma oportunidade de ouvir falar de Jesus e se arrepender dos seus pecados. Então, o veredito deste julgamento é o inferno, irmãos. É o lago de fogo por toda a eternidade. Jesus já falou sobre isso muitas vezes. E aqui eu quero fazer uma advertência. Há muitos pastores hoje pregando a graça, a super graça, que Jesus morreu por todos, que não vai ter ninguém que vai para o inferno, que o sangue de Jesus cobre todo mundo. Isso não é verdade. Quem falou do lago de enxofre que vai arder para a eternidade é Jesus. E passarão os céus e a terra, e as minhas palavras continuarão, permanecerão. Então, meu querido, não entre nesta balela, nesta heresia, neste engano. O inferno é real, ele não foi feito para os homens, ele foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas vai haver seres humanos no inferno, sim, por escolha própria de terem rejeitado a fé em Jesus Cristo. E qual a sentença? Embora a Bíblia ensine claramente que todo mundo que estiver lá e que não crê em Jesus vai para o inferno, eu creio que as punições serão diferentes. A duração será igual para todos, será eterna, né? Mas a intensidade vai ser diferente de uma pessoa para outra. Ou seja, Hitler não vai ter a mesma punição que uma pessoa que rejeitou a Jesus, mas que não teve tanta maldade, né? Como é que eu sei disso? Lá em Mateus capítulo 11, versículos 21 a 23, diz o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque em Sodoma e em Gomorra, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus está dizendo o seguinte: primeiro ele cita duas cidades, Corazim e Betsaida, que eram duas cidades ali nas cercanias do Mar da Galileia, tá? Na parte norte do lago, inclusive. Pertinho são cidades muito próximas de Cafarnaum, que era o QG, né, de Jesus. E Jesus fez muitos milagres ali. E Jesus falou para os incrédulos: olha, se em Tiro e Sidom, que são duas cidades ali do Líbano hoje, da Fenícia na época, se tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, eles teriam se convertido. Mas Jesus não foi para lá pregar. Então ele disse: no dia do juízo vai ter menos rigor para eles do que para vocês. E depois ele fala de Cafarnaum, né? Cafarnaum era onde ele morava. Jesus provavelmente morava ali na casa de Pedro quando ele estava em Cafarnaum. Porque ele era de Nazaré, mas ele foi para Cafarnaum quando ele começou o seu ministério na Galileia, porque era a principal cidade, ali tinha um posto alfandegário, ali passavam todas as caravanas que iam para as diversas partes de Israel, passavam por ali, pagavam imposto na alfândega e ficavam ali para comer, para ver as festas. Ou seja, Jesus foi para um lugar onde tinha gente, ele tinha visão estratégica. E ele diz: Cafarnaum, você por acaso vai subir ao céu? Não, você vai descer para o inferno. Por quê? Porque os milagres que operaram em você, na sua cidade, se tivesse sido operado em Sodoma, né, eles estariam aqui até hoje, ou seja, não teriam pecado tanto e não teriam sido destruídos. Então fica claro aqui, irmãos, que a sentença do inferno é para todos, a duração é igual para todos, porém a intensidade será diferente. Existem algumas outras teorias, tá? Por exemplo, existe uma teoria, eu imagino que seja a teoria defendida pelos adventistas, que os salvos estarão plenamente com Cristo,
que os perdidos serão destruídos, aniquilados, que eles não vão sofrer eternamente, sofrerão por um tempo e depois serão aniquilados, porque o que prevalece no final é a misericórdia e a graça de Deus. Queridos, não importa, a verdade é que o inferno é para sempre. Então, a palavra que eu quero dizer para você: entrega a tua vida para Jesus, confessa-o como o Senhor da tua vida. Não é placa de igreja, não é um homem, não é outro, é Jesus. Tudo é Ele. O início de tudo foi com Ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus em Colossenses diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele adentrou na dimensão temporal e Ele deu a vida por nós. Os seus ensinamentos maravilhosos, a sua palavra extraordinária, o seu amor incondicional é para o mundo inteiro. A Bíblia disse: Deus amou de tal maneira o mundo que Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregue a tua vida para Jesus, creia nele, se renda a Ele, porque, querido, os pecados, os seus pecados vão ser perdoados e você vai receber um nome novo, o teu nome será escrito no livro da vida. E neste dia, quem não estiver inscrito no livro da vida vai estar como sentença definitiva no inferno, no lago de enxofre. Então, esta é a minha palavra final. Glória a Deus por esse dia, pela justiça de Deus que se faz, pela misericórdia de Deus. Meus amados, eu quero pedir encarecidamente para você: não guarde esse vídeo para você, leve adiante, compartilhe por WhatsApp, no YouTube, compartilhe nas diversas mídias sociais, no Instagram, compartilhe sei lá, no Facebook, não sei, por e-mail, como você pode compartilhar, porque as pessoas precisam saber que um dia todo mundo vai comparecer diante do Senhor. Mas há uma oportunidade, enquanto estamos vivos, de viver uma vida de arrependimento e entregar a vida para Jesus e fazer dele o nosso Salvador. Eu creio que nós não estaremos no juízo final para sermos julgados. Talvez sejamos um daqueles que julgará também os anjos e ajudará no juízo do grande Rei, do grande Juiz, o Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa transformar a sua vida, que esta palavra possa transformar as suas decisões e que você se renda agora, confesse agora a Jesus. Eu quero te pedir que você que ainda não entregou a sua vida, dobre os seus joelhos e fale com Ele assim, repita essa oração: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e eu creio que ela é verdadeira. Eu sou pecador e por mim jamais eu poderia estar na Tua presença. Mas eu aceito o Teu sacrifício. Eu aceito e creio que o Teu sangue derramado perdoa os meus pecados. Eu aceito, Senhor, que o Senhor escreve o meu nome no livro da vida, porque eu estou Te confessando como meu Senhor e meu Salvador. A partir de agora eu vou viver para Ti e vou fazer do Senhor não só o meu Salvador, mas o Senhor da minha vida. Amém. Se você orou assim, meu querido, a Bíblia diz que o teu nome está no livro da vida. E, portanto, o inferno não será o seu destino, mas será a Nova Jerusalém e a presença de Deus. Aleluia! Domingo que vem falarei sobre a Nova Jerusalém, sobre novos céus e nova terra. Às 9 horas da manhã, como esse vídeo está sendo postado, e vai ser uma grande bênção. Beijo no coração de vocês, amo a tutti voi che ascoltano. Grazie Dio, graças a Deus, Deus te abençoe, Dio te benedica, amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Jesus loves you. Surrender your life to Jesus. Make Him your Savior. In Jesus' name I pray. Estou orando aqui em várias línguas para que isso vá para muitas nações da terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor é Deus e Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Um beijo no teu coração.